E aí, pessoal, beleza pura? Dessa vez o nosso canal não vai tratar de rádio PX, embora tenha um VR9000 aqui aguardando serviço. Hoje eu vou te falar sobre depressão. Eu vou te falar sobre isso porque eu conheço diversos amigos, clientes que já faleceram por conta da depressão. E a gente tende a ignorar certos fatores, mas ignorar por ignorância e não por conhecimento e falta de atenção. Então, a primeira coisa que você precisa compreender: a depressão ela pode ser um processo químico ou somático. Eu vou te explicar o que é cada coisa de uma forma bem simples, com a linguagem bem senso comum, tá bom? Se uma depressão é química, ela é um processo químico, com um remedinho a gente consegue repor o que está faltando e você tem, através dessa medicação, a sua, entre aspas, felicidade de volta, alegria de viver de volta. Até porque todo o processo hormonal, ele é um processo de vida. Quando os nossos hormônios começam a entrar em déficit, a gente começa a trabalhar numa escala de low, e essa escala que vai caindo o nível hormonal te deixa um pouco triste. Se você tiver mais de 40 anos, é legal que você procure um médico para ele poder fazer um exame hormonal em você para saber se você está bem. Se não tiver uma reposição hormonal masculina, pode resolver o seu problema, pode te devolver a sua libido, pode te devolver a sua alegria, aquele tesão pela vida de acordar e praticar esporte, trabalhar. Tudo isso pode ser devolvido com uma reposição hormonal. No início, ela tende a ser um pouco cara. Toda reposição hormonal inicial, você começa gastando R$600, por exemplo. E no terceiro mês em diante, você vai só repor 100, 150. Eu não acho caro não, para te devolver um amor pela vida, vamos dizer assim. Eu acho que você paga muito barato. A gente fica velho e acaba envelhecendo a máquina junto. Então, pau na máquina. Se for um processo químico, você pode descobrir se é um déficit hormonal. Se não for um déficit hormonal, se forem outros processos químicos, você também pode repor essa química com alguma medicação que o neurologista vai te indicar, e a sua alegria de viver volta ao normal. Isso é sério, pessoal, isso é sério. O médico ele vai ter condições de verificar se você está com processo de depressão química ou não. Agora, se for um processo somático, o médico não pode fazer nada por você. E quando você fala processo somático, a gente está falando de corpo. Por que está falando de corpo? Porque o processo somático são coisas que acontecem na sua psique, que afetam na sua pressão arterial, afetam na sua glicose, afetam na sua pele, afetam na forma com que o seu corpo encara o mundo e se adapta ao mundo. Então, quando a gente fala psicossomático, são realmente questões que o seu médico não vai poder interagir, mas que o seu psicólogo pode detectar. Nesses dois casos, o psicólogo pode, através de testes, detectar o que está acontecendo com você. Se você tem uma depressão por processo químico, a primeira coisa que um psicólogo responsável vai fazer, digo responsável, é te indicar um neurologista para poder eliminar qualquer tipo de problema físico, certo? Eliminou um problema físico, não é um processo físico químico de depressão. Vamos analisar o problema dele. Por quê? Porque se você tem uma pressão que chega a 22 e você faz um montão de exames, anda com um aparelho de pressão no braço por dias e ninguém descobre o que está acontecendo com você, é um processo psicossomático. Por quê? Porque você tem um problema, a sua pressão ela altera, medicação não faz efeito, mas você não tem um marcador biológico. Cadê a doença? Não acha. Então o médico não pode fazer isso por você. O psicólogo pode fazer isso por você, porque ele estuda a saúde mental. Semente não pode ser corpo, se é corpo não pode ser mente. São coisas mais ou menos assim que eu não posso entrar aqui e aprofundar, porque o nosso canal não é para isso. Mas de qualquer forma, procura um psicólogo se você estiver sentindo uma tristeza profunda, uma falta enorme de vontade de viver, porque com certeza um bom psicólogo ele vai ter a responsabilidade de fazer com você os testes necessários para poder ver como que está a sua vida, se está legal, se não está. Começa a reparar, sua glicose está alterada, sua visão está alterada, seu humor vive alterando, você está triste, de repente está nervoso, de repente está feliz, de repente está eufórico. Tudo isso pode ser processo psicossomático e você pode muito bem detectar e tratar isso sim com um psicólogo, que vai te ajudar pra caramba. Se alguém te falar que um processo psicossomático ele é frescura, não acredite. Não é verdade. Muita gente se suicida. Eu já perdi muitos amigos na faixa do cidadão por causa disso.
Procura se cuidar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu sou o André, PX4 Alfa 8001, aqui por Juiz de Fora, graduando em Psicologia. Estou no 5º período, estamos no 2º semestre de 2019. Envie essa mensagem nos seus grupos de faixa do cidadão. Com certeza tem muita gente precisando verificar o próprio bem-estar, a sua estadia aqui e o seu convívio com os amigos. Um abraço.